esse tempo de reflexão que temos caminhado, no qual temos caminhado juntos, temos vivido e aprendido coisas importantíssimas, e hoje não é diferente. Gostava de partilhar convosco o texto desta manhã, que está no Evangelho segundo João, no capítulo 4, e eu confesso que eu não vou pedir aos irmãos e irmãs que levantem-se, porque leremos muitos versículos, então fique aí acomodado, e também já acho que cantamos bastante, ficamos bastante em pé. Faremos a leitura do texto que está no Evangelho segundo João, um texto muitíssimo conhecido, que está no capítulo 4 do Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, então, capítulo 4, versículos 5 a 42. De fato, é uma leitura extensa, por isso que eu peço-vos aí que, no conforto deste banco, que não é assim tão macio, mas fica mais confortável do que em pé, façamos então com toda reverência a leitura da palavra do Senhor, que assim nos diz. Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar a água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, veja que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava.
Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram junto o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tens feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Senhor, a tua palavra foi lida, Pai, e é um privilégio para nós fazê-lo mais uma vez nesta manhã. Nossa gratidão, Senhor, por isso. A nossa gratidão porque cá estamos, vivos, mais uma oportunidade. Louvamos o teu nome, Senhor, pela vida e pelo momento, Pai, de abrirmos o nosso coração e os nossos ouvidos para ouvir a tua voz. O que importa aqui, Senhor, é que o Senhor quer nos dizer. Que seja feito assim, Pai, por meio do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Envia-nos a tua mensagem, não aquilo que depende do nosso ouvir ou do nosso falar, mas aquela que é a tua vontade para cada filha e cada filho teu que hoje cá está. Que a tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela tem sido enviada. E que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis diante da tua presença, Senhor. Rocha minha e Redentor meu. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Diga-me com quem andas e te direi quem és. Este é o tema da meditação desta manhã. Um texto extenso, não é? Texto um bocado longo, mas um texto tão longo e naturalmente com tantos ensinamentos, e obviamente nós aqui não temos a pretensão de caminhar em tantas coisas que ele nos ensina, mas em apenas algumas delas. Vivemos em uma grande crise de relacionamentos, é evidente, nós bem sabemos isso. Entretanto, há algo a dizer que não é uma característica que é apenas nossa, não é apenas do nosso tempo. As crises relacionais, devemos ser francos ao avaliar, elas são intrínsecas aos seres humanos. Elas estão presentes desde os mais antigos escritos, tal como podemos perceber, por exemplo, no Antigo Testamento. Do contrário, não haveria filho querendo matar pai, pessoas querendo desposar o seu próprio pai, enfim, coisas um bocado complexas. Há uma crise relacional instaurada na humanidade. Isto faz parte do ser humano, não é apenas de hoje. Dão-se nos mais diversos contextos e também quanto a todos os tipos de relacionamentos, ou pelo menos relacionamentos humanos. Relações que por vezes até são relações de subserviência, mas visando um fim específico. Em boa parte dos relacionamentos, inverte-se aquilo que nós lemos em Atos capítulo 20, versículo 35, que diz que mais importa dar do que receber. A rigor, nos relacionamentos humanos, mais importa receber do que dar. Busca-se mais receber do que dar. Em outras palavras, em boa parte, ou na maior parte das relações humanas, as pessoas procuram relacionar-se para obter algo, para ganhar algo.
Sai de cena a reciprocidade e entra aquela pergunta, retórica até: quais benefícios que eu terei ao relacionar-me com este ou com aquele? Isso sem falar da liquidez das relações, conforme afirma Bauman, mas este é outro assunto. E se tem alguém que é mestre em didática, esse alguém é Jesus Cristo. É claro que ele não era apenas mestre, nós falamos disso no último domingo, como Nicodemos dizia que ele não era apenas mestre, mas é mestre acima de todos também. E neste episódio, Jesus ele nos ensina com uma maestria, com uma fineza, com uma indizível sensibilidade, uma perspicácia, com um amor imensurável e com um toque de acidez também, porque isso é intrínseco a Jesus. O ensino do amor, mas com um ponto de acidez, com um ponto que deixa-nos sempre a pensar. E eu fico a pensar, eu já tive muitas oportunidades de pregar sobre esse texto e nunca o fiz. Já escrevi algumas vezes a respeito desse texto, mas nunca preguei a respeito desse texto. Mas eu fico a imaginar Jesus Cristo, o que passou-se na mente do Cristo, eu permito-me fazer isso, de imaginar o que passou-se na mente de Jesus a andar, passar por Samaria, olhar ali o poço de Jacó, ver ali aquela mulher e diretamente, de forma objetiva, ir ter com aquela mulher. Eu fico a pensar qual era a proposta de Jesus. Nós sabemos, temos o relato, mas eu imagino Jesus, Deus, naquele momento que precedeu o sentar-se ao lado do poço. Imaginemos juntos, não é? Vou ali ter com aquela mulher para deixar uma história escrita, e essa história ensinará a muitos. E é algo interessante naquele sítio, porque o poço de Jacó fazia uma distinção muito enfática do que era ser um território samaritano. Não é apenas um lugar existencial, um espaço geográfico, mas é algo que quer dizer muito mais. Porque o facto de ser o poço de Jacó, e nós notamos isso no diálogo da samaritana, havia ali como se fosse um tótem, no sentido mítico, algo ali como se fosse uma representação do que era ser samaritano, era ao redor do poço de Jacó. E o texto nos diz claramente, em que pese a tradução não seja, talvez, a melhor, que os judeus não se davam muito bem com os samaritanos. Não parece que esta palavra mais exata, mas o texto nos aponta que não havia ali uma relação de reciprocidade afável entre judeus e samaritanos. Muito além da coragem, o universo de paradigmas que seria reduzido a pó com aquela atitude de Jesus, o conjunto de virtudes que surgiam daquela conversa, a compaixão e o amor. Como eu aqui inaugurei um texto grande e também muito denso, no qual contém muitos ensinamentos, e eu quero citar aqui apenas algumas questões textuais que nos contextualizam, que nos levam um pouco para dentro daquele texto, um pouco para dentro daquela narrativa, mas há algo aqui que eu preciso dizer, e perdoem-me, senhores presentes, mas especialmente aqui, tratando-se de uma semana cujo Dia Internacional da Mulher foi celebrado, nós temos aqui um texto que a tradição joanina, ela enfatiza com amor, ela fala da mulher samaritana. É a quebra total dos paradigmas patriarcalistas, dos paradigmas da antiguidade, dos paradigmas dos textos que são machistas, sexistas, perdoe-me dizer de forma direta, mas é isso algo do que Jesus nos ensina. E João, com sensibilidade distinta nessas tradições, ele lembra de uma forma muito bela, muito lúdica, o papel das mulheres, sim, das mulheres nas comunidades cristãs, naquele momento de instauração.
A hora sexta nós sabemos que seria algo praticamente do nosso meio-dia. E a parte final desse texto, como eu disse aos irmãos e irmãs, pode ser traduzida como essa história os samaritanos não se davam bem ou não viviam bem com os judeus. Uma outra tradução que me parece que é mais próxima, não usavam coisas em comum. Isso nos dá uma tonalidade mais próxima do choque, de um dos choques, que foi o fato de Jesus estar lá no poço de Jacó. Judeus e samaritanos, eles não usavam objetos em comum. E atenção, o preconceito judaico com relação aos samaritanos naquela época era tão ácido, tão forte, que era mesmo brutal. Notem um texto que diz o seguinte: havia uma regra judaica de 65 a 60 antes de Cristo, que advertia que nunca se deveria contar com a pureza ritual das mulheres samaritanas, pois estas seriam menstruadas desde o berço. Notem, irmãos, o preconceito que havia entre judeus e samaritanos naquela oportunidade. Eu gosto sempre de inaugurar dizendo: não estou a fazer um discurso antissemita, muito pelo contrário, estou a contar a história. Então, isto é só para termos ideia porque não gostavam de usar as mesmas coisas, não gostavam de estar juntos, e eram considerados, de facto, dois povos inimigos. Água viva nesse texto, como eu disse, estou aqui a fazer algumas citações apenas, estamos a falar de 38 versículos. Estou aqui apenas a fazer algumas citações. Água viva no texto, nós temos essa compreensão da água viva, que é uma água sempre viva, não sei qual é a compreensão que pode ser tida, mas era uma contraposição àquela água que era parada, a água de poço. E daí porque a mulher olha para Jesus e fala: não tens os instrumentos para colher água viva. Então como é que você, Jesus, vai levantar água viva para nós, enfim, para me dar, não é? Dará água viva e nunca mais eu terei sede. Como disse para vós também, o facto da importância do pai Jacó reflete a identidade nacional, a identidade étnica samaritana. Enfim, nós temos uma série de questões interessantíssimas nesse texto, que, como eu disse, acaba não convindo tratarmos, porque é de fato demasiado extenso. Mas há dois pontos de maior impacto neste texto que precisamos chamar a atenção. Um deles é o versículo 26, a autorrevelação de Jesus à mulher samaritana. E se procurarmos isso em todos os textos bíblicos, nós não acharemos. Eu sou o Messias. As palavras do próprio Cristo, aquela mulher não judia, uma mulher samaritana, dizer: eu sou o Messias. E no verso 42, esses dois apoios do texto. A confissão dos samaritanos que Jesus é o Salvador do mundo. Esses pontos que estão intimamente ligados, já que a revelação se traduz, acaba transformando-se numa prática evangelizadora, onde está a ação, que é ou a adoração do Espírito vivificante de Deus, que responde à revelação com mais adequação do que uma simples contemplação quietista, ou seja, adorar a Deus em espírito e em verdade transforma-se em ação, não apenas em contemplação, e por outro lado também exige uma confissão clara de quem recebe esta ação, que no caso são os samaritanos. E na narrativa nós podemos perceber também uma realidade que transcende aquela particularidade que era mesquinha, que era a relativização das disputas nacionalistas, como era entre judeus e samaritanos, que não se alcança no campo do abstrato. É muito importante nós termos isso em conta, porque, assim como no prólogo de João, nós vemos que o Verbo se faz carne. O Verbo se faz carne e habita entre nós. O Salvador do mundo manifesta-se para e foi manifestado por uma sofrida mulher marginalizada samaritana.
Em que sentido? O mundo não poderia ser atingido ou salvo, conhecer a Boa Nova, se não fosse pela encarnação de Cristo. Não está no campo do abstrato, não está no campo do espírito, não está no campo do quietismo. Os samaritanos, então, portanto, e todos os gentios, e aqui estamos nós incluídos nisto, não poderíamos fazer parte do novo Israel se não fosse nos revelado, se não fosse por meio do Espírito de adoção em Cristo Jesus, se não fosse aquela história da justificação pela fé, que o apóstolo Paulo nos diz tanto. Ou seja, irmãos e irmãs, em outras palavras, é por meio de Cristo presente, perto, que olha nos olhos, que manifesta-se em carne, não é pela fé apenas em algo abstrato que pode existir, é por um Cristo tão presente, é por um Deus que ama tanto o mundo que dá o seu Filho, homem, sofre por nós, mas está conosco. É o ser humano presente. E, entre todas essas questões, e partindo desses dois pilares, há algo que eu quero compartilhar, que é a respeito da universalidade de Deus. E aqui os mais puristas têm um pouco de dificuldade de falar de universalidade de Deus. E quando eu estou a dizer universalidade, não podemos confundir com universalismo de salvação. Estou a dizer da universalidade de Deus. E quando eu chamo de universalidade de Deus, eu estou a dizer do amor universal de Deus, que atinge todas as raças, que atinge todos os sexos, que atinge todas as experiências religiosas. Porque Deus é amor. E porque Deus ama toda a gente. Deus não é um Deus particular dos judeus, como Deus não é um Deus particular dos cristãos. Deus é amor. E Deus ama tanto a humanidade que envia seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele não ama apenas quem já o ama, nem tão somente quem diz a ele pertencer ou seguir. O caráter particular de Jesus Cristo assume-se quando aproxima-se, nesse texto, aproxima-se daquela mulher que tanto consola quanto a questiona. E ele a consola porque encontra-se com os problemas locais, existenciais daquela mulher. Tanto como os dela aparecem no texto, os nossos, ao Jesus Cristo aproximar de nós, aparecem no cotidiano. Problemas existenciais, questões comuns do nosso dia a dia, tais como nós vemos no texto algumas situações a respeito, por exemplo, dos maridos daquela mulher, questões do ser humano, problemas naturais que toda a gente vive. O nosso aparece da mesma forma. E é nessa vida comunitária que também é necessário fazer aparecer a realidade que é consoladora da encarnação do Deus que é presente, do Deus que pega nas mãos, do Deus que olha nos olhos, do Deus que é particular nesse sentido. A sua particularidade, ele não está longe, ele não está aquém, ele não está indiferente. A realidade, a proximidade que questiona o preconceito, o racismo, o sexismo, a marginalização econômica, social. É isso que eu estou a tratar como universalidade de Deus. Um Deus que é para toda a gente. Um Deus que não é um Deus para exclusivismos. Um Deus que não julga os valores das pessoas à luz do nosso julgamento de valor. Nós podemos pensar aqui que os judeus pensavam no Deus que era para eles, não para os samaritanos. Esse é o espírito do texto. Um Deus que também, ainda além de ser um Deus, além da universalidade de Deus, um Deus que também nos conduz aos samaritanos de hoje, nos conduz ao marginalizado, ao, abre aspas, inimigo, fecha aspas, ao diferente de nós. Um Deus que, da mesma forma que Ele aproxima-se de nós, que Ele particulariza-se conosco, conduz-nos igualmente
a aproximarmos-nos em atitude de respeito, de partilha, de empatia, de solidariedade, de amor, de fraternidade. Eu lembrei que há pouco eu partilhei algo no encontro cristão que eu fui com a Paula. E nós estávamos à mesa para jantarmos. E estávamos ali a compartilhar algumas experiências. E uma delas que eu compartilhei, que é algo que de fato me incomoda, a forma como algumas pessoas tratam o alimento. E disse que, para mim, era de tamanha dificuldade estar com alguém à mesa que trata o alimento de forma animalesca. Come de qualquer jeito. Isso me faz muito mal. E aí eu ouvi, e naquele momento eu aprendi. É algo que eu fujo de participar. E eu ainda disse que, se eu sei que alguém come assim, eu prefiro comer só. E talvez eu precise sentar com alguém que coma assim, para aprender. Talvez nós sejamos levados também aos nossos samaritanos de hoje. Aqueles com quem não queremos estar. Aqueles que são diferentes de nós. O elemento do poço de Jacó, como eu disse-vos, ele aparece de uma forma muito interessante nesse texto, porque, além de ser fonte de vida, porque era água, nós sabíamos da importância especial, como é hoje para nós, mas naquele tempo ainda mais, da água, mas este poço representava de forma clara a própria cultura e a identidade dos samaritanos. Então, o fato daquela mulher buscar água nessa fonte representa, entre outras situações, aquela questão dos samaritanos abastecendo a questão da própria história, da religião, das suas tradições, dos seus valores. Parece que Jesus nos ensina que devemos aproximarmos daqueles que não queremos convívio. Mas uma aproximação não apenas superficial, mas profunda, que abraça a vida do samaritano como um todo, que contempla seus costumes, sua história, suas diferenças, seu lado político, sua religiosidade, seus costumes de mesa, seu cheiro, talvez. E quando somos encontrados e abordados com tamanha pessoalidade e proximidade por Jesus, será que, e aqui eu estou a dizer da universalidade de Deus, eu estou a dizer que Jesus nos chama a estar com os samaritanos de hoje, e estou a concluir que, será que quando fomos encontrados por Jesus, colocando-nos agora no lugar daquela mulher samaritana, será que nós estamos dispostos a deixar os nossos jarros? O encontro de Jesus com aquela mulher samaritana transformou integralmente a sua existência. A atitude dele para com aquela mulher e para com toda aquela gente que está ao seu redor, ela rompe as barreiras da religiosidade, do legalismo, do separatismo geográfico ou social, da questão do gênero. Aquela samaritana, irmãos e irmãs, ela não teria direito sequer de conversar com Jesus, entre outras coisas. Após o diálogo, ela, maravilhada pelas palavras do Messias, ainda que com dúvida, como é natural, ela deixa o seu jarro e corre à cidade para proclamar aos homens, o texto é claro, o que havia ouvido junto à fonte de Jacó. Ela dirige-se aos homens da sua cidade, que era algo pouco comum naquela época, no versículo 27 nós vemos isso, mas o entusiasmo proveniente da conversa com o Cristo não permitiu que ela se contivesse. Eu imagino ela gritando assim: venham todos ver, acho que eu encontrei o Messias, estava ali no poço de Jacó. E a conversa que ela tem com Jesus, ela rompe as barreiras da limitação do gênero, por ela ser mulher. E talvez por isso, ao ter essa proximidade com Jesus, talvez isso já vence
com que ela tenha condições de chegar a falar mesmo com os homens. Qual o problema agora? Já falei com Jesus mesmo. Mas o que leva aquela mulher à fonte ao meio-dia? O que ela estava lá fazendo? Ela estava com o seu jarro. Ela levou o seu jarro para buscar água. E depois que ela entende que o Jesus era o Messias, a primeira coisa que ela foi largar o seu jarro. Porque ela estava extasiada por tudo aquilo que ela tinha acabado de ouvir. Ou seja, metaforicamente, a prioridade daquela mulher mudou. Não me importa que eu estava buscando água, eu já nem lembro o que eu estava fazendo, eu encontrei o Messias. Eu encontrei o Messias, aquele que pode mudar a vida, não importa. Será que nós, se estivéssemos no lugar dessa samaritana, teríamos a mesma disponibilidade? Eu já nem sei o que eu estava mais a fazer, eu encontrei o Messias, para mim o que importa é que eu encontrei o Messias. O terceiro domingo da Quaresma, ele nos convida de uma forma especial para revisar nossos atos, nossas posturas, especialmente no que se refere às relações humanas. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. No papel da samaritana, nós podemos imaginar que Jesus senta-se junto à fonte ou ao poço, onde nós costumamos buscar água, e nos pede de beber. Qual seria essa fonte? Onde nós estaríamos? Nós abandonaríamos aquilo que estávamos a fazer, a acreditar e a ouvir a Jesus? Daríamos ouvido a Jesus? No papel da samaritana, nós somos chamados a acolher Jesus como companheiro de caminhada. E ele se revela como, portanto, a fonte da água viva. Do lado oposto ao da samaritana, nós somos exortados a lembrar que o amor de Jesus não é exclusividade nossa. Desculpem, não é. Não é só para os cristãos. Seria muito pequeno. E é isso que eu quero dizer com universalidade de Deus. Deus é amor. Ele ama igualmente o teu inimigo e está a alertar-te para que vá e sente ao seu lado. No lugar que é confortável para ele, lá, no poço de Jacó, e reconcilie-se. Não por pragmatismo ou como a maior parte dos relacionamentos humanos, por esperar algo, mas por amor. Porque nós somos chamados a sermos imitadores de Jesus. E se somos chamados a sermos imitadores de Jesus, ao ver a samaritana no poço, é lá que nós devemos ir. Não porque esperamos nada dessa relação, mas porque esse é o nosso papel. Pastor, isso é ideológico. Então não somos seguidores de Jesus Cristo. Não somos, então, seguidores de Jesus. O nosso chamado hoje é esse, de facto. Lembrar daqueles com quem temos diferença. E buscar relacionarmos-nos com estes, onde é favorável para aquele. Que difícil chamado de Jesus Cristo. Que difícil chamado de Jesus Cristo. Mas somos seus imitadores. Será dispostos a deixar os nossos jarros, os nossos cântaros, estas nossas prioridades? Ou, obedecendo o chamado do amor, podemos até deixar estes jarros e ser até, quem sabe, mal falados, como Jesus o era, por andar com tais companhias, com os samaritanos, quem sabe. Jesus não se importou. Não construiu um relacionamento visando vantagens. Aliás, os relacionamentos que Jesus construía era para que o amor fosse multiplicado, não para obter qualquer tipo de vantagem. E nós? E nós? Que Deus nos mude, que nos abençoe.